Cuide de ti mesmo da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Em relação a isso, olha o conselho, a orientação que o apóstolo João ele dá aos irmãos aqui nessa segunda carta. Segunda carta do apóstolo João, no versículo 8 ao 11, porque esta carta não tem capítulo, só tem versículo. No versículo 8 ao 11 da segunda carta de João, assim diz a palavra de Deus. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Cuidado. Paulo está dizendo, para que não perdamos o que já temos ganho. Cuidado. Aquilo que Deus te deu, você pode perder. Você pode abrir mão. E o diabo está doidinho, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, querendo roubar a tua coroa. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Cuidado. Você pode perder aquilo que Deus já te deu. A fé salvífica, a esperança, a confiança e a certeza da promessa. Cuidado, você pode perder isso, porque muitos já perderam. Já estão bem longe dessa esperança. Abriram mão dessa esperança. Rejeitaram a promessa. Cuidado, para você não cair da graça e não apostatar da fé. Porque muitos já caíram e apostataram. E o conselho é, cuidado, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Escapa por tua vida. Ser prudente. Cuidado. Então o apóstolo João, ele está aqui dizendo, olhai por vós mesmos, para que não percamos, podemos perder, cuidado, para que não percamos o que já temos ganho. Antes, recebamos o inteiro galardão, completo, na eternidade com Deus. Versículo 9. Todavia, aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Escuta uma coisa. O apóstolo João está orientando os irmãos dizendo, cuidado. Aquele que prevarica, o que é prevaricar? É não obedecer, é não submeter, é não permanecer na doutrina, no ensino, naquilo que lhe é orientado. Aquele que prevarica e não persevera. Tem muita gente que não persevera na doutrina de Cristo. Já abriram mão. Não estão obedecendo, não estão guardando. E sabe o que diz a palavra de Deus? Meu irmão, é muito bom quando a gente é instruído pela palavra. Está faltando dentro das igrejas hoje, de muitas igrejas. Instrução, isso que você está recebendo aqui. Está faltando dentro de muitas igrejas. Para que você cresça na graça, no entendimento e seja cheio do poder de Deus verdadeiramente através da instrução. Não é dentro desses movimentos, não. É através da instrução da palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Sabe o que é prevaricar? Eu já disse aqui. É não permanecer, é não obedecer, é não se submeter, é persistir no erro e não perseverar no certo, na vontade de Deus. Não se manter na doutrina do Evangelho, no que o Evangelho nos ensina. E em relação a isso, olha o que diz a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Porque Deus vem tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. É o que o apóstolo João está dizendo. Cuidado, meu irmão. Não prevarica não, persevera na doutrina de Cristo. Porque quem prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, este não tem nem o Pai nem o Filho. Está longe da graça de Deus, está longe da promessa de Deus. O que tem para esse é juízo, é ira de Deus sobre esses que não permanecem e não obedecem o Evangelho de Cristo. É muito sério isso. Tenha cuidado, analise a doutrina para ver se você está guardando e perseverando na doutrina de Cristo. Porque tem muita gente aí vivendo o Evangelho anátema. Tem muita gente vivendo o Evangelho anátema. E o apóstolo João continua dizendo, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha o que ele diz no versículo 10. Se alguém, presta atenção,
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina é esta que ele está falando aqui? A doutrina de Cristo. Ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, olha o que ele diz, não recebam em casa, nem tampouco os saudais, como irmão da fé não, ei, eu só saúdo, não é saldo não, saldo é de banco, eu só saúdo, saúdo é de saúde, eu só saúdo aqueles que são da fé, que estão na mesma comunhão dentro da palavra. Aqueles que não têm a comunhão comigo dentro da palavra, não são meu irmão na fé. Os católicos não são meu irmão na fé. Os testemunhos de Jeová não são meu irmão na fé. As pessoas que vivem na doutrina espírita não são meu irmão na fé. As pessoas que vivem na doutrina mórmon não são meu irmão na fé. As pessoas que vivem dentro do evangelho anátema, dentro de muitas igrejas evangélicas, que não condiz com o evangelho de Cristo, não são meu irmão na fé. Irmão na fé é aqueles que compactuam com a mesma doutrina, com a mesma esperança, dentro dos conceitos da palavra. Com outro conceito, um evangelho anátema, doutrina de demônio, não são meu irmão na fé. É por isso que eu estou aqui advertindo você como porta-voz de Deus, através da palavra dele. Escuta uma coisa, o apóstolo João, ele diz, se alguém vem ter convosco, pode ser o teu pastor presidente, pode ser o teu apóstolo, pode ser o teu guru, o teu mestre, o teu líder, o teu ancião, pode ser quem for. Se essa pessoa vem até você te instruindo, te orientando, te ensinando, que não for conforme a doutrina de Cristo, meu irmão, não receba esse ensino, não. Não receba essa pessoa na tua vida como teu ensinador e teu mestre, não. Tu vai se perder com ele em maldição. Cuidado. É o que o apóstolo João está advertindo os irmãos. Nem tampouco o considere como irmão na fé, porque não é. Não o saudais. Então é muito sério essa questão da doutrina. Tem muita gente aí sendo instruída e vivendo um movimento de fé em Deus, vivendo o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Não é o que Cristo ensinou. Tem muitos movimentos dentro de igreja que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinaram, que o povo estão vivendo, que o povo estão praticando em nome de Deus, de poder de Deus, de manifestação de Deus, que não tem nada a ver com a vontade e com a direção de Deus. O apóstolo João diz, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, se alguém prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, não ouça. Tem muita gente aí, ensinando aí, em nome de Deus, levando o povo a viver o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Estão vivendo o evangelho anátema. Muita gente perdido dentro de muitas igrejas. Adorando e servindo em vão a Deus. Achando que são povo de Deus. Achando que estão em comunhão com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrar. 10h30. Eu gosto de cumprir horário. Eu não quero estar passando porque eu quero me doutrinar, me disciplinar através da hora. Para eu ter modéstia, para eu ter prudência, aliás, na hora, dentro que eu tenho, aonde eu estiver. Se me derem para pregar meia hora, eu vou trabalhar aquele sermão dentro dessa meia hora. Se me derem 1 hora para eu pregar, dentro de qualquer local que eu for, qualquer situação que eu tiver, é 1 hora que você tem, eu vou trabalhar 1 hora. Eu não vou me estender, porque eu tenho que usar de sabedoria, ordem e decência, dentro de tudo aquilo que se faz em nome de Deus. Porque Deus, Ele nos ensina a ser disciplinado em tudo que nós façamos. Tá? Esse negócio de dizer, não, Deus vai como quer, não. Não vem pegar ali... porque lá em Paulo, Paulo foi até o romper, ali foi um caso isolado, ali foi uma situação que Deus ali estava trabalhando. Mas o normal que nós vivemos não é isso, entendeu, gente? Então, eu quero cumprir o horário, 10h30 já, eu vou passar mais 5 minutos aqui para poder concluir no que eu quero falar para você. Muita gente vivendo o evangelho anátema, porque não estão na doutrina de Cristo. Estão sendo orientados, estão sendo ensinados, estão sendo instruídos, estão vivendo cerimoniais, estão vivendo cultos,
estão vivendo rituais, movimentos dentro de igreja em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Estão sendo instruídos e ouvindo tanto da profecia de Deus através desses profetas da revelação, desses profetas do manto, desses homens cheios de Deus, que está orientando e ensinando, que não tem nada a ver com Deus. Se você quer ter o conhecimento para uma vida pautada com Deus, você precisa conhecer o que ensina a palavra. Se você quer ter o conhecimento para adorar a Deus, para ser povo de Deus, para estar em comunhão com Deus, para a vida eterna, você precisa ter o conhecimento da palavra. Questão de vida com Deus não é estar dentro de igreja A, B ou C. Questão de vida com Deus, questão de ser povo de Deus, não é viver a religiosidade, não é guardar usos e costumes, não é ser devoto nem praticante de ordenanças e obrigações de igreja ou religião. Eu quero mostrar a você para encerrar. Abre a tua Bíblia. Jeremias capítulo 7. É um texto que eu trabalho muito em cima dele, porque é um texto muito objetivo e esclarecedor para nosso conhecimento de uma vida com Deus. Jeremias capítulo 7, no versículo 21 ao 24. Vou fazer essa leitura e vou encerrar a doutrina nesta noite de quarta-feira. Escute o que diz a palavra de Deus. Essa é a voz que sai da boca de Deus, para te alimentar para o crescimento espiritual da tua vida com Deus. Você só pode ter se você se alimentar da palavra que sai da boca. E a palavra que sai da boca de Deus é a instrução bíblica, é a instrução das Escrituras que é levada para você. Jeremias capítulo 7, versículo 21 ao 24, assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Deus está dizendo ao povo. Versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Escuta o que Deus está dizendo. Versículo 23. Mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Versículo 24, o Senhor diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram em seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para frente. Tem muita gente andando para trás e não adiante. Porque a gente só anda para frente quando a gente anda na direção da palavra. Quando não andamos na direção da palavra, estamos andando para trás. Deus advertindo o povo aqui, através do profeta Jeremias, esse capítulo 7, Deus manda o profeta ficar na porta do templo para advertir o povo que ia para o templo naquele período, adorar a Deus, cumprir seus votos, viver seus ajuntamentos formais da religião, oferecer seus sacrifícios, seus holocaustos, dentro de uma adoração a Deus, aonde eles iam para o templo nesse propósito. E Deus, ele manda o profeta ficar na porta do templo. Deus diz: não entra, fica na porta. Adverte esse povo na porta do templo, para que esse povo seja advertido antes de entrar. Porque se o profeta entrasse, poderia se contaminar. Porque o templo estava contaminado. O templo estava deturpado. Não era mais o templo de Deus. Era covil de ladrão. Era morada de Satanás. Porque o povo não estava mais com compromisso com a palavra de Deus. Na formalidade religiosa, guardando os seus cultos, seus costumes, suas práticas, seus sacrifícios, e só isso. Nenhum compromisso com a palavra. E Deus manda o profeta Jeremias advertir esse povo. Dentro desse contexto aqui do capítulo 7,
Eu peço para você depois dar uma lida, uma estudada, uma análise, examine, para você ver isso que eu estou lhe falando. Você vai ver isso na palavra. O que eu estou passando para você é o que está na palavra. Eu não estou te passando nada do meu coração, nada do que eu entendo. Eu estou te passando a interpretação da palavra. Tá? Então Deus leva o profeta para divertir esse povo. Porque o povo estava idolatrando o templo. Onde eles diziam, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Ou vamos para o templo do Senhor, a presença de Deus está ali, vamos adorar a Deus, viver aquele sacrifício cerimonial, formalidade religiosa, porque Deus está aqui. Quando o povo saía do templo, queria nem saber de compromisso com Deus. E no templo eles não estavam observando a palavra, eles estavam guardando e praticando seus usos e costumes, seus exercícios de culto, sua formalidade. Aí Deus diz assim, olha o que Deus diz no versículo 3 do capítulo 7 do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos enganei em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porque o povo estava passaram a venerar o templo, e não a Deus, que tinha que ser buscado dentro do templo. Passaram a venerar o templo, a idolatrar o templo. Ei, tem gente hoje que faz isso? Tem gente hoje com esse mesmo entendimento? Que estão adorando o templo, idolatrando o templo, vivendo a vida religiosa em Deus dentro de templo, as suas práticas formais, seus conceitos, seus costumes, suas obrigações, suas devoções, sua formalidade religiosa, seus exercícios dentro de templo. Tem ou não tem? Tem gente hoje assim? Onde estão mais voltados a obedecer e a cumprir os rituais dentro do templo do que a palavra? Tem gente assim hoje? Tem? Então Deus está reprovando você também. Se estiver vivendo isso, Deus está advertindo você também. E Deus usa o profeta Jeremias para isso. Advertir o povo. Agora, diante de tudo isso, aí no versículo 21, aí Deus diz ao povo assim, ajunte os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comam a carne. Os holocaustos e o sacrifício. Não foi isso que Deus orientou o povo, para o povo ter comunhão com ele. Apenas Deus pediu esse sacrifício para que o povo fizesse um ato de fé, para que a ira de Deus se aplacasse. Oferecer holocausto, sacrifício pelo pecado. Mas não foi isso que Deus orientou o povo como prioridade. Deus ele queria que o povo guardasse a sua palavra. Não, eu vou pecar, eu vou errar, depois eu vou no templo, cumpro lá o meu ritual, minha devoção, ofereço meu sacrifício e minha vida está ok com Deus. Não é assim que vivem hoje muitos? Baseando a sua vida de comunhão com Deus através de tarefa, de culto, de prática de culto, de formalidade religiosa dentro de igreja, obrigações, onde entende que cumprindo ali estou fazendo a vontade de Deus, mas não é isso que Deus orienta. Então o povo estava vivendo isso. Deus diz, isso não vale de nada, é só para vocês comer. Comam isso, para mim não serve. Aí no versículo 22, olha o que Deus diz. Porque nunca falei aos vossos pais, no dia em que tirei da terra do Egito, nunca ordenei aos vossos pais sobre questão de holocausto ou sacrifício. Não foi isso que eu orientei ao pai de aos antepassados de vocês. Não foi isso que eu ordenei. Deus não ordenou o homem uma vida de comunhão com ele através de sacrifício, através de devoção religiosa, através de cumprir obrigação religiosa, através de viver ritual dentro de igreja, de a formalidade religiosa. Não é isso que faz o homem ter comunhão com Deus. Não foi isso que Deus ordenou e que Deus orientou o povo. No versículo 23, escute o que Deus diz. Mas isto vos ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Olha o que Deus advertiu, olha o que Deus advertiu no passado e adverte no presente. O que Deus quer de nós é que demos ouvido à sua voz,
E qual é a voz de Deus? Não é a voz do pastor. A voz de Deus não é a voz do pastor. A voz de Deus não é a voz do bispo, do ancião, do profeta, do apóstolo. A voz de Deus não é a voz de nenhum líder religioso desse. A voz de Deus é a palavra, é a doutrina, é a instrução, é o que está escrito aqui. Essa é a voz de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a instrução bíblica. Foi isso que Deus disse ao povo: dai ouvido à minha voz. A lei dele que era ensinada ao povo. A lei dele que instruía o povo. Aí Moisés, profeta do povo de Israel, que Deus levantou, chama o povo e diz: escuta, ó Israel, o que é que Deus pede de ti, que ame-o de todo o coração e que dê ouvido à sua palavra, para que guarde todos os seus mandamentos e seus estatutos. Dá uma lidinha lá, Deuteronômio, capítulo 12. Eu vou ler aqui para confirmar, para você meditar. Capítulo 10, versículo 12. Deuteronômio. Olha o que é que Deus quer do povo, ordena ao povo. Não é vida religiosa dentro de templo, na formalidade, cumprindo devoção de culto, nem ordenança religiosa. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus, ande em todos os seus caminhos, ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. É isso que Deus quer, que você tenha o cuidado de guardar os mandamentos do Senhor, que dê ouvido à palavra dele, para que você, a partir daí, seja povo de Deus. Foi o que Deus disse a esse povo de Judá aqui, usando o profeta Jeremias. O que eu ordenei foi isso a vocês, que dê ouvido à minha voz e guarde a minha palavra. E então, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Jeremias 7, 23. Você só é povo de Deus se estiver guardando a palavra dele. Não é dentro de igreja, religião, seja qual for ela. Povo de Deus é quem guarda a palavra dele e pratica a palavra dele, e não devoção e não ordenança religiosa. Aí Deus diz: para que vos vá bem, mas vocês não deram ouvido à minha voz. Antes, seguir os propósitos do seu coração, o que lhe agradam, e andaram para trás e não para frente. No versículo 24. Dá uma lidinha aí, irmão, nesse texto que eu li. E você sabe, povo de Deus é aquele que está na palavra. Não é aquele que está dentro de igreja, seja qual for ela. Não é isso que denomina o povo de Deus. O que denomina o povo de Deus é a palavra. É quem vive e pratica a palavra de Deus. Não é praticante e pessoas que vivem o igrejismo. Escravo de devoção religiosa, que cumpre ordenança e obrigação religiosa. Não é isso que personaliza e classifica um homem de Deus. É quando ele guarda a palavra, quando ele defende a palavra, quando ele se mantém firme na palavra, quando ele persevera na palavra e não prevarica. Homem de Deus, é o próprio Deus que está dizendo: se vocês ouvirem e guardarem a minha palavra, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém? Aprendam isso aí, que Deus abençoe. Muito obrigado, meus amigos e irmãos, que sempre acompanham as instruções do evangelista Wellington Ramos aqui na minha página no Face. Meu canal no YouTube está aberto com vários vídeos de instruções oferecido ao público aí para compartilhar, para usar e usufruir das instruções que estão lá na minha página, aqui na minha página no Face e no meu canal no YouTube. Porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Meu objetivo, o que eu busco em causa de ganho, é levar o conhecimento da palavra de Deus para todos que ouvem e creiam, para que sejam salvos. Que Deus abençoe, obrigado por todos. Se Deus permitir, próxima quarta estarei aqui novamente, nesta página, levando a instrução da palavra de Deus para você. E eu quero convidar você, próxima quarta, eu vou estar levando uma instrução aqui para você, falando um pouco sobre a reforma protestante. O que foi a reforma protestante? O que é ser protestante? Então, próxima quarta eu vou estar tratando desse assunto e será muito esclarecedor, muito rico em conteúdo e conhecimento para você estar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus nos conceda
um final de semana abençoado e saúde, vida e graça para, enquanto aqui viver, estar buscando servir o Senhor dentro da obediência e da prática à sua palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta, se Deus quiser. E sexta-feira agora estou aqui também novamente com vocês, com a programação A Voz da Palavra de Deus, aqui na comunidade do Bode, transmitindo aqui na minha página no Face, sexta-feira, de 7 às 9. Tchau, fique na paz.